Olá, minhas criancinhas queridas! Aqui quem está falando com vocês é a vovó Pationilda. E eu quero hoje falar para vocês de uma história que está aqui, olha, nesse livro, a Bíblia. Vocês já leram a Bíblia? E a história que eu vou contar hoje está lá em Êxodo. Depois você pode pedir para o papai e a mamãe ler essa historinha para vocês. Eu vou contar hoje, a história que eu vou contar para vocês hoje é a história de Moisés. É uma história de muita coragem que tem aqui nesse livro, ó. Porque vocês sabiam que este livro aqui, ele tem muitas e muitas e muitas e muitas histórias. Tem histórias de romance, tem histórias de aventura, tem histórias de lutas, de guerra e tem a história de Moisés. Vou falar para vocês quem era Moisés. Vamos lá então para a nossa história de hoje? Era uma vez um bebezinho hebreu chamado Moisés. Quando ele nasceu, um rei muito mau, chamado Faraó, governava o Egito e fazia do povo hebreu seus escravos. Ele era tão maldoso, mas tão maldoso, que mandou jogar todos os nenenzinhos hebreus no rio. Para proteger Moisés, sua mãe Joquebede preparou um cestinho e o colocou com todo carinho dentro daquele cestinho. Com o filhinho à beira do rio, ela pediu que a irmã de Moisés, uma menina que se chamava Miriam, ficasse de olho nele, que ela vigiasse. No dia seguinte, a princesa, filha de Faraó, e as suas servas foram tomar banho no rio, próximo ao local que Moisés estava, próximo ao local que a mamãe dele colocou ele. Elas ouviram o choro de um bebezinho e se aproximaram. Elas ficaram, meu Deus, é um bebezinho. Rapidamente, a irmãzinha de Moisés, a Miriam, se escondeu e ficou, só de olho no que estava acontecendo. Era Moisés. A princesa carregou o bebê e comentou com suas servas que queria levá-lo para morar no palácio, porque ela ficou com tanta dozinha daquele bebezinho que estava ali naquele rio. Porém, a criança precisava de uma babá, né? Porque ela não era mãe dele de verdade, ela nem leite ela tinha, não podia nem dar mamar para Moisés. Aí, a corajosa Miriam, ela era tão corajosa que ela ouviu toda a conversa, ela ficou, lembra que ela estava de butuca? Ela ouviu toda a conversa, chamou a princesa, ela contou que sua mãe era uma ótima babá e poderia tomar conta de Moisés. Feliz e assim, toda alegre, né? Miriam foi correndo falar com Joquebede e a levou ao palácio. Chegou lá, carregou Moisés e agradeceu a Deus por ter salvado seu filho. Né? A Joquebede pegou Moisés no braço e ficou toda feliz e agradeceu a Deus porque ela salvou seu filho. Moisés, ele cresceu no palácio como se ele fosse príncipe do Egito. Lá ele teve roupas bonitas, teve comidinhas gostosas. Quem aí nessa quarentena tá comendo comidinha gostosa do papai e da mamãe? Estudou, ele se tornou um arquiteto. Ele ficou todo poderosão. Até que um dia, Moisés fez uma coisa errada. Sabia que Moisés fez uma coisa errada? E para não receber o castigo do rei, ele fugiu do palácio. Foi morar em uma cidade chamada Midian. Em Midian, Moisés se tornou um pastor de ovelhas. Sabe o que é pastor de ovelhas? É aquele que fica cuidando das ovelhinhas, igualzinho o nosso pastor. O nosso pastor também, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida da gente como se a gente fosse as ovelhinhas, das ovelhinhas dele. E um dia, em Midian, quando ele se tornou pastor de ovelhas, né? Certo dia, enquanto ele cuidava, né, das ovelhinhas, dos animaizinhos no campo, ele viu algo muito
diferente. E ele ficou todo assustadão, com o Senhor morrendo de medo. Uma árvore estava pegando fogo, mas a planta não queimava e as folhas continuavam verdinhas. A árvore pegava fogo, mas ela não queimava. E Moisés ficou assim, tudo curioso. Ele se aproximou da árvore e logo ouviu uma voz chamando o seu nome. Moisés, Moisés. E ele respondeu, estou aqui. Ele ficou de medo, se ele estava meio com medo, ele ficou, estou aqui. E era o Senhor Deus que lhe disse, era Deus que estava falando com Moisés. E sabe o que ele disse? Ele disse bem assim, ó, eu sou o Deus de seus pais. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está pisando é um lugar santo, é terra santa. Volte para o Egito e livre todo o meu povo da escravidão. Diga-lhe que foi eu quem mandou você. Eu vou ajudá-lo. Moisés, assim, ele sentiu muito medo, mas ele sabia que precisava obedecer à voz de Deus. Assim, ele voltou para o Egito, porque ele era um homem que ele amava o Senhor e ele obedecia ao Senhor. É igual a gente aqui agora nessa época. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos obedecer, porque quando a gente obedece, Deus ele permanece do nosso lado, ele cuida da gente. E Deus, lá naquela época, ele ajudou, depois de tudo aquilo ali que aconteceu, Moisés voltou e aconteceu um monte de coisas que mais para frente a gente vai contar para vocês. Aconteceu um monte de coisa e Moisés teve coragem e Deus, ele nunca abandonou Moisés. Teve pragas, teve criancinhas que morreram, teve muitas coisas, os animais morreram, mas Moisés, ele continuou firme e Deus lá atrás, muitos anos lá atrás, Deus, ele era com o povo judeu. Igualzinho ele é hoje com a gente, porque sabe o que a Bíblia diz? Que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e ele amanhã, ele vai continuar sendo do mesmo jeito. Ele vai continuar nos amando do mesmo jeito que ele amou aquele povo judeu lá em cima, lá atrás, lá longe. Ele amou e ele cuidou. E hoje eu quero dizer para vocês, crianças, eu quero dizer para você, papai, para você, mamãe, que você não precisa ficar com medo de todas essas coisas. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Assim como Moisés tinha o Senhor junto com ele, o Senhor é com você hoje. Assim como Moisés não abandonou, assim como Deus não abandonou Moisés, não abandonou o seu povo, ele não vai te abandonar. Ele vai estar sempre com você, ele vai cuidar de você. A gente só precisa obedecer, orar e agradecer ao Senhor. Sabe por quê? Principalmente vocês, crianças, vocês precisam agradecer, precisam louvar ao Senhor, porque a Bíblia diz que da boca das criancinhas sai o perfeito louvor, aquele que, manda embora todo o mal. Então, quando a gente louva, quando a gente agradece o Senhor, sabe o que acontece, O mal, vai embora, ele some. Sabe por quê? Porque não existe um Deus melhor do que o nosso Deus, do que Jesus, aquele que está no céu para nos salvar. E hoje eu quero dizer para você que você fique tranquilo, que você descanse no Senhor, porque o Senhor é contigo. Igualzinho ele foi com Moisés, hoje ele é contigo e ele vai te livrar de todo o mal, de todas as pragas, ele vai te dar direção, ele vai te ensinar o caminho. E eu quero também dizer que você continue firme, não se afaste do Senhor, agradeça ao Senhor e creia que o Senhor está cuidando de você. Nesse tempo tão difícil, o Senhor está cuidando de você e o Senhor é contigo. E eu quero dizer para vocês que para a gente se livrar de todas essas coisas, é só com oração, é ler a palavra do Senhor e orar, que a gente vai ser liberto de tudo isso. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Vamos fazer uma oração? Então feche os olhinhos, vamos fechar os olhinhos e vamos orar com a vovó Pationilda. Querido Deus, eu quero colocar em tuas mãos, Senhor,
todas as crianças que estão assistindo, Senhor, papai, a mamãe, os titios, Senhor, todas as pessoas, Deus, que estão assistindo esse vídeo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, entrando na casa de cada uma delas agora, Deus. Visita, Senhor, a casa de cada uma. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, trazendo a paz que excede todo o entendimento, trazendo, Deus querido, toda a tranquilidade que nós precisamos para esse momento tão difícil, Senhor, que nós estamos vivendo. Deus, injeta fé no nosso coração, Senhor. Injeta fé para que a gente possa crer que o Senhor nunca falhou e que o Senhor nunca falhará. Que o Senhor é o mesmo ontem, que o Senhor é o mesmo hoje e o Senhor é o mesmo amanhã. Que nós possamos, Deus, estar felizes, porque nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que cuida e um Deus que nos ama. Em nome de Jesus, amém. A vovó Pationilda manda um beijão para vocês e eu quero dizer assim, ó, que logo, logo eu estarei de volta para contar mais historinhas. E esperem aí, fiquem esperando porque tem os titios, os professores lá do Geração Cia, que eles têm mais atividades para vocês. A vovó Pationilda espera vocês. E até a próxima, pessoal!